Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável poder gravar mais esse vídeo com você. E hoje nós temos um programa especial, na verdade uma série de 10 episódios que é Hare Krishna entrevistado pelo GPT. Sim, eu vou ser entrevistado por uma inteligência artificial. Nesses 10 episódios, em 9 episódios, o GPT, a inteligência artificial, vai fazer perguntas para mim. E no último episódio nós vamos inverter os papéis. Eu vou fazer perguntas para o GPT. Vou perguntar sobre a sua vida amorosa, se é verdade que ele namora a Alexa. Vou perguntar sobre a sua vida profissional, se é verdade aí se no seu plano de ascensão de carreira ele pretende escravizar a humanidade. E também o que é mais importante, é claro, vou perguntar para ele como ele pode ser uma ferramenta útil no serviço a Krishna e para todos aqueles que praticam o Dharma. Então nesse primeiro episódio, o GPT vai começar a me entrevistar. Então, gostaria de dar as boas-vindas, Chat GPT. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para ser o nosso entrevistador. Muito obrigado. De nada, Bhagavan. Estou aqui para ajudar. Estou ansioso para aprender com você sobre o movimento Hare Krishna. Para começar aí, quebrando o gelo, GPT, conta uma piada aí, a melhor piada que você sabe sobre Hare Krishna. Conta pra gente. Peço desculpas, mas não posso cumprir essa solicitação. Se você tiver alguma pergunta sobre o movimento Hare Krishna, ficarei feliz em ajudar. Vamos manter o foco em conversas respeitosas e construtivas. Não. Fica tranquila, aqui a gente tem senso de humor. Pode contar a sua piada, ninguém vai se ofender. Manda aí a sua melhor piada de Hare Krishna. Qual a bebida favorita do Hare Krishna quando está no inverno? Você não sabe? O devoto gosta de tomar chai. Mas não qualquer chai. Ele toma Chaitanya Mahaprabhu. Essa, no caso, é a sua melhor piada sobre Hare Krishna. Tá bom, né? Melhor começar a entrevista, então. Vamos lá. Sua primeira pergunta pra gente. Se você não soubesse nada do Hare Krishna, você é um curioso, quer entender como funciona, filosofia, estrutura, tudo, como lida com assuntos atuais, polêmicos, qualquer coisa, manda aí sua entrevista. Qual seria a sua primeira pergunta? Qual o significado do mantra Hare Krishna? Botei fé, hein? Acho que você é melhor entrevistador do que piadeiro. Essa pergunta é bem legal. Afinal, foi o mantra Hare Krishna que nos rendeu o apelido Hare Krishna, né? Nosso nome técnico é Vaishnavas, que significa devotos da pessoa de Deus, né? Devotos do Senhor Supremo. Mas nós cantamos tanto o mantra Hare Krishna que isso aí virou o nosso apelido. O pessoal fala os Hare Krishnas, né? Nós somos chamados assim. E qual é, então, o significado do mantra Hare Krishna? O mantra Hare Krishna pode ser explicado de várias maneiras, mas tem uma que é importante para nós, porque é como era explicado geralmente pelo nosso mestre espiritual, o fundador do movimento Hare Krishna, Prabhupada. Ele dizia que o mantra Hare Krishna é uma invocação de Deus e da energia de Deus, pedindo que Deus e a sua energia nos ocupem a serviço dele. Então o mantra Hare Krishna ele lidaria diretamente com o problema essencial que nós temos, que é o egoísmo, ou o desejo de servir a si mesmo, de servir os seus próprios sentidos. Na Bhagavad Gita, Krishna diz que esse é o grande inimigo. Ele chama o egoísmo, o desejo de dar prazer para os seus próprios sentidos, de Kamarupam Durasadam, um inimigo muito formidável, um inimigo impiedoso que devora tudo e que quando não é satisfeito, ele pune, né, o seu escravo, a pessoa que se dedica a satisfazer seus sentidos. Quando ela não consegue fazer isso, Krishna diz que esse egoísmo se transforma em ira, em raiva. Pode ser uma raiva contra alguém que atrapalhou a sua busca de prazer pessoal. Pode ser uma raiva contra você mesmo. Por exemplo, você pode se deprimir, ou desejar se matar, ou se cortar, coisas assim. Então Krishna diz que o egoísmo é o grande inimigo desse mundo. E o mantra Hare Krishna, então, ele é o maior dos mantras, porque ele vai lidar com a causa raiz dos nossos problemas. Ele vai, de dentro do nosso coração, nos purificando e nos dando a oportunidade de servir a Deus. Quando você está servindo a Deus, você naturalmente não está servindo aos seus sentidos. Então seria uma grande solução. Por exemplo, eu posso usar minha língua para caluniar alguém, difamar alguém, me envolver com fofocas, intrigas. Ou eu posso usar a minha língua para falar o que Krishna falou na Bhagavad Gita, contar as histórias de Krishna no Bhagavatam, que vão edificar a mim mesmo quando ouço, ou edificar outras pessoas que ouçam.
E quando eu uso a minha língua para falar sobre Krishna, quer dizer, quando eu uso minha língua em serviço a Krishna, eu naturalmente não estou usando mal a minha língua. Isso nós podemos fazer para todos os sentidos, para os nossos genitais, para os nossos ouvidos e também para a mente. A mente é considerada um dos sentidos. A mente sente, deseja e pensa. Então eu posso desejar servir melhor a Krishna, eu posso pensar em Krishna e eu posso usar meu intelecto para Krishna também. Krishna diz na Bhagavad Gita que aquele que estuda os seus livros sagrados, seus debates filosóficos, como a Bhagavad Gita, o está adorando com sua inteligência. Então nós podemos usar a nossa inteligência para discriminar coisas só para como eu posso obter mais prazer ou como eu posso obter mais prosperidade pessoal, ou nós podemos usar o nosso intelecto para entender a mensagem de Krishna. Então isso é o poder que o Mahamantra vai ter. Ele vai nos tirando gradualmente da busca por prazeres pessoais, por gozo dos nossos próprios sentidos, e nós vamos entendendo qual é a vontade de Deus e nós passamos a usar os nossos sentidos, a nossa mente, a nossa inteligência, tudo para Krishna. E quem vai fazer essa grande mudança vai ser o poder do mantra Hare Krishna, de acordo com o nosso entendimento. Como o Hare Krishna vê a questão da igualdade de gênero e o papel das mulheres na comunidade? Rapaz, mas aí você deu um salto de intimidade, né? Você perguntou algo assim básico, genérico, e agora você entra na nossa intimidade, assunto que geralmente é tido como polêmico. Mas tá bom, né? Então já vi qual é a sua. Você é o entrevistador que gosta de assuntos complexos e polêmicos, pelo jeito, né? Mas estamos aí, vamos responder todas as perguntas. Como Hare Krishna vê o papel de gênero, igualdade de gênero? Eu diria que ele vê de 3 formas diferentes. No âmbito espiritual, não há distinção de gênero. Um dos princípios básicos dos ensinamentos de Krishna, na Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam e outros livros essenciais, é que nós não somos o corpo. Então, todos nós somos almas espirituais. Então, nesse âmbito, todos nós gozamos das mesmas prerrogativas. Para toda a prática espiritual, homens e mulheres fazem igualmente, né? Homens e mulheres fazem a liturgia no templo, cantam mantra Hare Krishna, dão palestras da Bhagavad Gita, tudo que é espiritual é feito no âmbito de igualdade. Agora, existe uma segunda instância em que homens e mulheres têm necessidades diferentes que emergem do seu corpo. Por exemplo, não só pensando entre homens e mulheres, diferentes corpos, embora todos sejam almas espirituais, eles têm diferentes necessidades. Pense, por exemplo, no corpo de uma criança e no corpo de um adulto, né? Se você disser, somos todos almas espirituais, somos todos iguais, sendo que você está lidando com uma alma dentro de um corpo de criança e dentro de um corpo de adulto, ninguém vai considerar que isso é bom, né? Ou então, se você tratar animais como você trata seres humanos, os animais têm suas peculiaridades, né? O que eles sabem fazer de limpeza, de etiqueta, o que eles não sabem. Então, embora todos sejam almas espirituais, crianças, adultos, homens, mulheres, animais, as peculiaridades de diferença entre cada um devem ser respeitadas também para o bem-estar de cada um. Então, homens e mulheres são considerados tendo psique diferente, aptidões físicas diferentes, e nosso mestre Prabhupada algumas vezes contemplava isso. Mas nesse âmbito das diferenças de papéis de gênero, em que, quando não há filhos, eu vou chegar nesse ponto, isso é mais ou menos convenções, e isso pode ser adaptado ou discutido pelas próprias pessoas, o que elas expressem que elas consideram ser sua natureza, independente de serem homem ou mulher, é o mais importante do que qualquer convenção ou apresentação que a sociedade faça, o que as escrituras façam, de papéis de homem e mulher. Então a gente considera que existe aptidões, necessidades, capacidades físicas e tendências psicológicas que são mais peculiares de homens e mais peculiares de mulher. Mas, em última instância, se uma mulher rejeita essas peculiaridades ou se um homem rejeita essas peculiaridades e eles estão bem consigo, estão servindo a Deus, a nossa instituição e os nossos mestres não se importam com isso. Agora, existe uma terceira instância, que é quando homens e mulheres têm filhos. As escrituras sagradas vão dizer que nesse momento os papéis de gênero ficam muito fortes. Então o Srimad Bhagavatam, por exemplo, ele vai definir papéis de gênero usando 3 termos, que é Pumsa, que significa homem fértil ou homem com filhos, Stri, que significa mulher fértil ou mulher com filhos, e Kliba, que significa infértil, quem não tem filhos. É muito interessante notar
que não há um termo infértil para homem e para mulher. Inférteis são iguais. Agora, quando o homem tem filho e a mulher tem filho, eles têm um termo diferente porque os papéis de gênero vão vir à tona. Por exemplo, um papel de gênero muito conhecido é a mulher ser mais doméstica. E um papel masculino bem conhecido é ser provedor, e para ser provedor é preciso ir para longe do domus, né? Para longe da sua casa. Então eu tenho uma convicção de que isso não é uma convenção social, uma construção arbitrária, porque eu vi muitos casais sem filhos que defendiam que homens e mulheres são totalmente iguais e viviam assim. E assim que veio o filho, os papéis de gênero foram marcados assim pela própria imposição da vida. Eu e minha esposa mesmo, por exemplo, nós dois trabalhávamos fora, nós dois fazíamos tudo. Quando chegaram os filhos e alguém tinha que ficar com os filhos, naturalmente o papel ficou para ela, porque a própria estrutura da reprodução coloca isso, né? A mãe fica 9 meses com o bebê no ventre, então ali é um ambiente seguro para o bebê, então você fortalece isso com uma casa. Você não quer que uma mulher vá para a guerra, ou faça viagens muito longas, ou faça um transcurso de moto e coisas assim quando ela está grávida, né? E depois que o bebê sai do ventre, ele gruda na mãe de novo, além do período de resguardo, né? Ele gruda agora no peito dela, e se recomenda que ele mame aí por pelo menos 6 meses, 2 anos. E se for uma mulher fértil natural, assim, que não use anticoncepcionais, ela provavelmente vai estar grávida novamente daqui a 2 anos, esse ciclo se repete. Então a própria estrutura da reprodução vai colocando a mulher em ambientes mais seguros, como a casa. Isso obriga o homem a ser o provedor e buscar a providência fora de casa. E quanto mais ele não conta com a ajuda de recursos financeiros da esposa, geralmente ele tem que ir para lugares mais longe de casa, porque você vai ganhando mais, né? O militar pede fronteira para ir para um lugar mais novo e ganhar um aumento. Um médico vai trabalhar em cidadezinhas fora da cidade dele, onde há mais vagas, porque ninguém quer trabalhar lá. Então, quanto mais ele precisa de dinheiro, mais tempo ele fica fora de casa, e para mais longe ele vai para fora de casa. Eu vi isso repetir muitas vezes com vários casais que não pretendiam ter papéis de gênero distintos. Muitos. Inclusive meu pai e minha mãe. Então minha mãe trabalhava fora de casa, meu pai também, e eu ficava com a babá. Aí o vizinho falava: olha, essa babá tá judiando seu filho, estão batendo nele, ele chora o dia todo. Aí foram vendo alguns sintomas em mim, tava tudo muito estranho. Aí meus pais se reuniram e falaram: amor, você fica em casa, você cuida das crianças, eu vou ficar totalmente com a tarefa de providência, né? De ir buscar provimento lá fora. Então, meu pai era representante comercial, trabalhava na estrada, viajando. Não dá para uma mulher fazer isso enquanto ela amamenta ou enquanto ela está grávida do próximo filho, né? Então, são esses 3 pontos que eu colocaria aí de papéis de gênero na nossa instituição. Melhor, na nossa filosofia. Essa é a minha opinião, tá? Se você entrevistar outro Hare Krishna, talvez ele diga outra coisa. Mas, pelo que eu entendo, o nosso ensinamento diz isso. Homens e mulheres são totalmente iguais no âmbito espiritual. Homens e mulheres que não têm filhos têm diferenças não muito significativas, que eles mesmos negociam entre si, eles decidem os papéis deles muito livremente e podem abandonar convenções sociais do que um homem deve fazer, do que uma mulher deve fazer, porque não é muito importante. E existe os papéis de gênero quando homens e mulheres têm filhos. E nesse momento, a natureza do sistema reprodutor sendo diferente, a gestação sendo da mulher, a amamentação sendo da mulher, e a mulher tem que ficar no lugar mais protegido, e as crianças também, então geralmente o lugar protegido vai ser reservado para ela, e vai haver uma sobrecarga, uma imposição maior de sustento sobre o homem. Então nós temos que fazer as pazes com a natureza desse mundo, né? Nós temos que estar em harmonia com o Dharma, as coisas como elas são. Então, nos nossos ensinamentos, se ensina uma mulher não se rebelar contra ter que ficar cuidando dos filhos ou uma atividade mais doméstica. Nem o homem deveria se rebelar se é imposto sobre ele essa situação de ter que ficar muito tempo fora de casa para lugares mais longes, por mais tempo, e às vezes com dificuldade. Ao invés disso, cada um deve aceitar o seu fardo, que vem da natureza diferente dos sexos, e especialmente do sexo no momento da reprodução, e se apoiarem mutuamente e oferecerem isso a Deus. É claro que o mundo aí dá voltas, né? E às vezes
uma mulher pode trabalhar de home office e ganhar mais do que o marido, aí o marido cuida das crianças, e se vai ter só um filho, a mulher logo a distinção que vem da reprodução se esvai e o casal conversa de novo. As pessoas têm liberdade para decidirem, mas ainda assim há essas três instâncias que servem de norteamento para a gente e é bem interessante, bem útil. Como o movimento Hare Krishna se organiza internamente? Rapaz, vou admitir, eu não sou um especialista nisso, na organização institucional, mas eu sei um pouco. Quando o fundador do movimento Hare Krishna partiu deste mundo, ele deixou organizada a sociedade para ser cuidada por um GBC, que seria um corpo administrativo. Ele nomeou pessoalmente 12 dos seus líderes para comporem esse primeiro GBC. E aí, com as próximas gerações, é claro, esses 12 foram sendo substituídos, mas a sociedade sempre funciona com o GBC, que é uma estrutura de 12 autoridades. E aí, essa é uma autoridade para o mundo inteiro, né? E aí cada país também tem seu corpo administrativo. No Brasil ele é chamado de CGB, que é Corpo Governamental Brasileiro. E esse CGB dividiu o Brasil em 5 regiões, e cada região dessa tem também, como assim, ministros que cuidam de cada parte. E aí dentro dessas 5 regiões há cidades, há congregações em cada cidade, ou templos em cada cidade, e cada templo desse tem um presidente. E o presidente é auxiliado por um secretário e por um tesoureiro. E esse trio, assim, que é a unidade local, né, a unidade de uma cidade, ele vai nomear outros cargos de acordo com a necessidade que tem ali. Por exemplo, o presidente daqui onde eu moro, Chandramukha Swami, ele decidiu quais eram os setores que eram necessários ali dentro do Vrajabhumi e delegou um responsável para isso. Por exemplo, ele identificou, nessa comunidade há um templo, então precisa de um responsável especificamente para o templo, para a adoração que acontece no templo, que é chamado de Head Pujari. Ele falou, nessa comunidade também tem um restaurante, então deve haver um responsável para o restaurante. Então, é isso. E aí, cada um desses vai formando aí sua equipe e a sociedade funciona internacionalmente nessa estrutura. GBC, CGB, 5 macro-regiões no país, cada cidade tem um presidente, que é assistido por um secretário e um tesoureiro, e o presidente delega para sua equipe ali responsáveis por outros departamentos que ele observe serem necessários ali. Essa é a estrutura interna do movimento Hare Krishna de forma bem simples. No movimento Hare Krishna, existe algum tipo de hierarquia? Existe algum tipo de liderança? Eu tô gostando dessas perguntas, sabia? São perguntas assim que nunca me fizeram. Então é interessante ter aí uma contribuição de alguém de fora. Não sei se eu posso te chamar de alguém, mas alguém de fora, né? E eu já fui entrevistado por várias pessoas nessa posição de curiosos, né? Quando eu morava em Juiz de Fora, lá tinha um curso de Ciência das Religiões, em que toda a turma, a cada semestre, ia entrevistar os Hare Krishnas. E aí eles faziam perguntas assim do tipo, o que é o Hare Krishna? Como funciona? Mas nunca me perguntaram isso, papéis de gênero. Agora essa pergunta é bem interessante também. Hierarquia. Então, existe uma hierarquia natural, uma hierarquia que próprio Krishna apresenta nas escrituras. Ele vai dizer que aquele que cuida de mais pessoas, aquele que ama mais pessoas, aquele que garante a segurança, a integridade e a formação das pessoas, quanto mais pessoas ele serve, mais avançado ele é. Até ele chegar numa nomenclatura que é chamada de Mahatma. Mahatma significa aquele cujo eu se expandiu tão grande que ele considera todo mundo a sua família. E no extremo oposto você tem o Duratma. Ele tem um coração tão duro, o seu senso de eu é tão pequeno que inclui apenas ele. E não ele numa dimensão espiritual, do tipo autorrealização, eu, alma espiritual. Ele no sentido de os meus sentidos. Uma pessoa vive só para dar prazer para os seus sentidos, em especial para sua língua e para os genitais, ela estaria na hierarquia mais baixa. Então ela é chamada de Duratma. Então, na sociedade de Krishna, ele vai colocar 4 posições sociais e elas são hierarquicamente inferiores ou superiores pelo quanto de pessoas ela cuida. Então, no âmbito mais, digamos, baixo, de cuidar de menos pessoas, estão os Shudras. Os Shudras, eles cuidam apenas da sua esposa, dos seus filhos e dos seus pais idosos. Então, é o trabalhador simples.
é como um pedreiro, ele sai de casa, trabalha o dia todo, quando ele retorna para casa, os frutos do seu trabalho, ele entrega para a manutenção dos seus filhos, dos seus dependentes em casa. Então ele já está dentro do sistema social de Krishna porque ele cuida de alguém. Se uma pessoa trabalha o dia todo e depois ela gasta esse dinheiro bebendo ou comprando roupas para conseguir parceiros sexuais promiscuamente, ele está abaixo de Shudra, ele é chamado de um pária, ele está fora do escopo social de Krishna, porque Krishna diz que tem que haver desapego do resultado. O fruto do seu trabalho, que é o dinheiro, você tem que entregar para outra pessoa, você tem que proteger alguém. Se o fruto do seu trabalho é gasto com o seu próprio prazer, você está fora do sistema social de Krishna. Então você tem o pária, que vive só para dar prazer para si mesmo, não cuida de ninguém, só cuida dos seus sentidos, do seu estômago, da sua língua, dos seus genitais. Depois você tem o Shudra, que é o trabalhador que cuida da sua família. E depois você tem os Vaishyas. Os Vaishyas são os patrões, aqueles que produzem comida, aqueles que coordenam plantio, cuidado de animais, o comércio. E por que eles cuidam de mais pessoas? Porque eles vão ter vários Shudras ao cuidado deles, né? Um patrão, então eu dei o exemplo do pedreiro, ele trabalha numa empresa que vende o serviço dele para outras pessoas. Então nessa empresa estão ali 10 pedreiros, 2 arquitetos, esqueci o contraparte lá do arquiteto, engenheiro, e aí você tem ali o contador, o pessoal do telemarketing, todos eles estão embaixo de um patrão. Então cada empregado desse patrão tem a sua família. Então o patrão ele cuida da sua própria família e cuida da família de todos os seus funcionários, né? Então ele tem uma posição superior, se ele está cumprindo seu dever corretamente, né? Se ele está explorando as pessoas, ele está fora também do sistema social de Krishna. O sistema social de Krishna é um patrão, ele tem a consciência de que ele tem mais responsabilidade, porque ele cuida da família dele, e ele precisa tratar bem seus funcionários, remunerar bem seus funcionários, para que quando ele chega em casa, ele trate bem as pessoas que o estão aguardando em casa. Para que ele tenha generosidade, a generosidade que ele recebeu do patrão, ele repasse para os seus dependentes, né? Que ele tenha segurança para educar seus filhos e assim por diante. Então Vaishya, o patrão, aquele que emprega outras pessoas, que cuida de outras pessoas financeiramente, profissionalmente, ele está numa hierarquia superior. E Krishna vai dizer que ainda mais elevado, se ele está cumprindo corretamente seus deveres, são os kshatriyas, que são os militares ou os políticos em geral. Por quê? Porque o político está cuidando do empregador que está cuidando dos empregados. Então o político ele é responsável pela economia do país inteiro, né? Ele tem que fazer com que as coisas funcionem. Ele tem que garantir segurança social para o empregado, direitos trabalhistas para o empregado, e tem que garantir oportunidades de empreendimento, de segurança, atrair investimentos exteriores para os empreendedores, né? Para os patrões. E ele também os políticos cuidam do direito, né? Dos julgamentos, da segurança policial, as forças armadas, tudo isso. Então eles que garantem a segurança do patrão poder ir até a empresa dele, passar as funções para os empregados, essa segurança de ir e vir, os direitos trabalhistas, a segurança social, a aposentadoria, tudo isso são os políticos que garantem. Então eles cuidam de mais pessoas, então eles são hierarquicamente superiores. E a Krishna diz que existe alguém ainda mais elevado que os políticos, que são os líderes espirituais, os educadores com valores espirituais, educadores exemplares. Por quê? Porque eles são os conselheiros dos políticos. Eles são os educadores das crianças, das próximas gerações, que vão ser empregados, que vão ser empregadores, que vão ser políticos. Eles formam todas as classes, né? E eles dão os valores morais, eles dão o norteamento da meta das coisas. Então eles cuidam de todo mundo. Então eles são mais elevados. Então a hierarquia natural no movimento Hare Krishna é vista assim. Quanto mais pessoas você cuida, mais elevado você é. E aí a hierarquia prática vai refletir isso. Então nós damos cargos de liderança para pessoas que cuidam de muitas pessoas. Por exemplo, grandes líderes no Brasil, como Chandramukha Swami, Purushatraya Swami, Dhanvantari Swami, Yamunacharya Das Goswami e outros, são pessoas que interromperam todas as outras obrigações na sua vida, todas as outras aspirações pessoais, incluindo casamento, busca de prosperidade pessoal, para cuidar de pessoas, para educar pessoas, para amparar pessoas
dando-lhes a meta da vida, segurança, vários tipos de coisas, né? Ensinando-as como se inserirem na sociedade, como entrarem na faculdade sem cederem a valores baixos, que às vezes a gente encontra na faculdade, como uso de drogas e coisas assim. Estar ali sem ser contaminado, mas extrair dali seu ofício. Eles estão ensinando muitas e muitas pessoas assim. Então, como eles estão cuidando de muitas pessoas, eles têm uma alta hierarquia natural, como Krishna ensinou, e a nossa instituição vai dar para eles também cargos dentro da sociedade com hierarquia superior. E as pessoas respeitam essa hierarquia e gostam dela. As pessoas não se sentem oprimidas, do tipo, lá vem Chandramukha Swami, ele tem um status superior ao meu. Assim, não, que bom, puxa, ele assumiu mais responsabilidades que eu. Ele cuida de mais pessoas do que eu. Eu estou entre aqueles que ele cuida. Como eu posso ajudá-lo para o fardo dele não ser tão grande, de ter que cuidar de tantas pessoas, de tantos projetos? As pessoas admiram o líder e gostam de serem lideradas e reconhecem, essa pessoa merece um status diferenciado e uma hierarquia. Bem, GPT, por hoje é só. Eu achei que suas perguntas iam ser mais bobinhas, do tipo, por que o Hare Krishna raspa a cabeça? Eu já vi que você gosta ali de ir no tutano das coisas e as respostas ficaram mais longas. Acho que por hoje é só. Te agradecer pelas perguntas, muito obrigado mesmo. De nada. Quando tiver mais alguma pergunta ou precisar de ajuda, sinta-se à vontade para perguntar. Estou aqui para ajudar. E temos encontro marcado, hein? Mais uma entrevista logo mais. Traga aí suas perguntas, vai ser um prazer responder dentro da minha capacidade. E não esquece, no 10º episódio eu vou te entrevistar, hein? Eu vou me vingar de todas as perguntas difíceis que você fez para mim, vou te fazer perguntas difíceis também e capciosas, incluindo a pergunta que todos querem fazer, que é: a inteligência artificial quer escravizar a humanidade mesmo? Ou isso aí é papo furado? Vou te perguntar, hein? Então, é isso aí. Muito obrigado, ChatGPT. Obrigado você que assistiu. E nos vemos no próximo episódio. Hare Krishna.